Meu nome é José Amaro Alexandre Fonseca, sou filho de Maria de Jesus, Dona Jerusa, que me influenciou no canto, na música, e meu pai, que era Francisco Alves da Fonseca. Ele era policial militar. E eles eram uma família grande, do meu pai, da minha mãe também, lá do interior aqui, de Caucaia, aqui perto. E eles vieram ali de, qual é o nome? Lagoa do Banana, aqui por perto mesmo. E eles vieram para Fortaleza, o vovô tinha uma fazenda lá, muito grande, e eles vieram morar aqui. E a mamãe teve 9 filhos, né? Aí o primeiro não resistiu e ela criou 8 filhos. Hoje ela está com 97 anos, completou antes de ontem. E eu fui estudar na escola pública, naquele tempo a escola pública era, todo mundo praticamente estudava escola pública. E eu sou nascido de 58, janeiro de 58. E fui fazendo a escola, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, brincando na rua com as crianças da época e tal. O primeiro contato que eu tive com música, eu tinha 2 tias, irmã do meu pai, que moravam no Rio de Janeiro, e elas me mandou um violãozinho de plástico, com aquelas cordinhas de nylon. E eu lembro que eu ficava sentado com aquela cadeirinha ali, tocando aquele violãozinho, mas não imaginava que aquilo ia se tornar assim, uma profissão minha, né? E eu fui entrando nessa seara da música e comprei meu primeiro violão, que não tinha som, era ruim, que só tive que trocar as cordas, ajeitar e tudo, mas ele nunca foi um bom violão. E eu comecei a me destacar tocando, né, lá no bairro, e aí tinha aquelas batucadas, e eles ficavam me chamando para ir, e eu tinha uma turma de um lado e uma turma do outro, e eu andava muito bem nas 2 turmas, né, por causa do violão, do cavaquinho, que eu também tocava cavaquinho na época, e tudo. Aí foi quando eu já vim ingressar para terminar o curso 2º grau naquele tempo, e era no Colégio Brasil. E depois, aí eu fui, até então eu estava assim, não sabia, porque quando você está nessa idade aí, 17 anos, 18, você não tem muita orientação assim. Naquele tempo então que você era meio que vai só, porque você não tem muita coisa de orientação. E eu fui, aí passei para música, escola de música, fiz o curso superior de música, né? Aí foi daí que eu comecei a querer tocar mais. Eu já tocava e tudo, não sei o quê, já tinha arranjado um violãozinho melhor, e era eu e meu irmão sempre foi bom de ouvido, né? O bicho tirava a música de ouvido, e eu não, eu estudava mais assim, para aprender a coisa. E foi indo, eu entrei nessa escola de música, e onde a minha vida começa a existir aí, na UES. Eu entrei na Universidade Estadual, que só tem um curso de música lá. Eu lembro muito bem que a primeira vez que eu cantei em público foi na posse do Centro Acadêmico da Sociologia na Universidade Estadual, era na cantina da faculdade, ali na Luciano Carneiro. E eu, muito tímido, Maria, timidez tremenda. E eu fazia uma cadeira de estatística com o pessoal do serviço social. E eu fiquei amigo, essa menina ficou muito minha amiga, a Neuzinha, e aí teve essa posse do centro acadêmico, e eu fui convidado para... Alguém perguntou, tem alguém que cante aqui para participar aqui do evento? E eu com a vontade de ir, mas sem coragem. E a Neuzinha foi me empurrando até a cantina, chegou lá, eu cantei. Aí foi a primeira vez que eu cantei em público, né? Assim, peguei o violão e comecei a tocar. E o pessoal gostou muito, o pessoal que foi para fazer esse evento lá era o Álcio, o Dilson, Paraíba, que eles estavam em Calvé,
fazia o som, e sentado na mesa de ping-pong, eu criei coragem e mandei ver. Aí dali os meninos gostaram muito do meu som, o pessoal lá da Federal, que eram esses músicos que estavam lá, esses artistas. Aí me chamaram para fazer parte de uma banda. E eu digo, rapaz, topa. Eu nunca tinha tocado em banda, nem nada, só tocava só praticamente. E fui lá, primeira vez para ensaiar, né? Aí o pessoal disse, a gente está precisando de um contrabaixista. Eu nunca tinha tocado baixo, nem tinha noção de contrabaixo. Aí eu peguei e disse, tá bom, eu vou. Aí comecei a tocar o contrabaixo. Nós tínhamos essa banda, era a banda Apocalipse. Era eu, o Alcio, Calvé, a bateria, Paraíba e o Dilson. Era muito legal. Lá a gente cantava de tudo quanto é manifestação e tudo. E a gente foi fazer o primeiro show no teatro universitário, na Avenida da Universidade. Aí foi bacana. Aí nós fizemos lá o show, cantei, aí todo mundo era versátil, né? O Calvé ficava só na bateria, que era mais exigente que tinha, era o Calvé, que conduzia, era o nosso maestro. E ele que dizia como é que a banda ia tocar, como é que o repertório. E a gente ia ensaiar lá em Messejana, que o Calvé morava num sítio lá em Messejana. E a gente ia, passava lá, dormia lá e tudo. E fizemos até o primeiro clipe, eu acho que foi feito aqui no Ceará, foi com a gente, com essa banda, lá nessa lagoa, no sítio do Calvé, que a gente ficou brincando lá. E era até o pessoal do Terral da TVC, se eu não me engano. E a gente gravou esse clipe, tudo, os magricelos, tudo engraçado. Mas aí pronto, então desse período aí nós começamos a fazer esse tipo de trabalho. E naquele tempo estava surgindo o movimento estudantil, né, relacionado com a política, a abertura do país, anos 80. E nós fomos, todas as mobilizações que tinha ali do DCE, os artistas eram eu e o Alcio Peninha, a gente ia lá. E foi daí que a gente ficou muito conhecido na universidade, porque a gente, todo quanto que ia ter mobilização, chama ruim, a gente ia lá, tocava, cantava e tudo. E tinha uma efervescência muito grande naquele tempo, porque a universidade era um ambiente de convívio mesmo, assim. A gente passava o dia lá, eu almoçava lá, eu dormia lá no CA, tá entendendo? Era uma coisa de você ter uma vida. Por isso que eu digo que a minha vida começou ali, naquele ambiente, naquelas informações acadêmicas. Aí eu fazia música na UES, mas a minha relação de apresentação de tudo era lá nas ciências sociais, que era o efervescência ali, pela arquitetura, reitoria, aquele letras, psicologia, era tudo ali junto. E a gente começava a cantar ali, ficava... até quando de repente se sentava ali na cantina do seu Milton, e aí começava a tocar um violão, e as meninas chegavam e sentavam todo mundo. E naquele tempo era muita coisa ao mesmo tempo, né? E paralelo a isso, aí aconteceu um festival de música, que foi até do Jornal Povo. E eu fui tocar. Quem ganhou foi o Dilson Pinheiro, com a música lá, Saudade de Casa. E a gente tocou lá, eu toquei com Paraíba. No ano seguinte, nós botamos uma música e nós ganhamos. Longe de lembranças tuas, me deixei por esse mar, me perdi por essa vida, me achei a navegar. Hoje sem notícias tuas, penso na lua de lá, que risca um brilho distante, querendo me carregar.
E a saudade vem rasteira como uma poeira, batendo em meus olhos numa brincadeira, querendo um choro em mim derramar. E a saudade vem rasteira como uma poeira, batendo em meus olhos numa brincadeira, querendo um choro em mim derramar. Lancei a vida ao encanto e soltei meu coração. Cruzei fronteiras no tempo, sou violeiro e canção. Nasce uma nova cantiga, na caminhada constante, nos lugares mais distantes, aos olhos de quem me vê. Encontrei tantos amigos, vivas alegrias, corações ardentes, novas fantasias, que acompanham a vida desse meu cantar. Encontrei tantos amigos, vivas alegrias, corações ardentes, novas fantasias, que acompanham a vida desse meu cantar. O festival é muito legal, essa coisa do festival, porque o festival ele dá ele endossa o artista, o compositor, dizendo que você existe, que você pode continuar, que você tem a ver com essa história. E daí para frente eu comecei a participar de festival e ganhar alguns festivais aqui. Ganhei alguns fora do Ceará, né? Ganhei lá no Rio Grande do Sul, que eu fui lá, o Festival Sul-Americano, que era um dos mais importantes, e a gente foi lá e fui várias vezes, né? E tenho várias músicas gravadas nesses festivais lá, em várias cidades. Esse Musicanto, que é de Santa Rosa, um festival grandioso, muito bacana, assim, nível de organização impecável. Aí depois fui para Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade no litoral, depois fui para outra cidadezinha lá. Enfim, tem assim, o meu histórico de festivais foi assim, de bem sucedido, né, de uma certa forma. E eu comecei a fazer, eu fiz o primeiro festival bancário da canção, que foi aqui no Banco Nordeste, BNB Clube também, que foi um festival grande, o Nordeste todo. Então eu vi música de tudo quanto é canto você imaginar. E nós fizemos a triagem, separamos lá e tal, e foi um sucesso. Fizemos um disco de vinil na época, para você ter uma ideia. Desses festivais apareceram umas pessoas aí que se tornaram depois os nomes na música nordestina e tudo. Aí isso aí projetou, e paralelo a isso, a Universidade Federal fez um projeto muito interessante, que foi a Caravana Cultural da UFC, que levou um monte de artistas dentro de um ônibus. Naquele tempo era expresso de luxo. Os artistas dentro desse ônibus, e nós íamos parando nas cidades que eram os universitários. Tinham nas suas cidades, eles montavam um grupo de estudantes, que é tipo como fosse uma extensão do centro acadêmico. Então esses grupos recebiam os artistas lá. Então era tipo assim, a gente chegava no ônibus, ele já tinha um hotel pra gente, ou ficar na casa de alguém, ou ficar, tá entendendo? A gente ficava, todos nós já preparados para outro dia à noite ia ter aquela semana universitária, a gente ia cantar em determinado lugar. Aí saímos aí, 30 e poucos municípios do Ceará, uma viagem aí maravilhosa de ônibus, desse ônibusão. Aconteceu tudo, 1000 histórias que você tem desses ônibus, dessa convivência, dos artistas todos novos e tudo, sei o quê, mas adquirindo uma experiência de outras paragens, de outras cidades e tal. Isso aí foi bacana. Então eu tinha acabado de ganhar o festival e peguei essa música e a gente foi cantando e tudo quanto é canto, assim, Crato, Juazeiro, Barbalha, Iguatu, Sobral, um monte de lugar. E aí foi bacana isso, esse tipo de conhecer o Ceará com essa manifestação artística muito, muito saudável, muito profissional, né? A gente estava começando a organizar as coisas profissionalmente. Me tornei um compositor, né, dessa história. Até antes, porém, quando eu entrei na banda, essa banda lá do pessoal da Federal,
que era a banda Apocalipse, o Calvé chegou para mim e perguntou, eu não tinha nenhuma música composta ainda. Aí o Calvé perguntou, rapaz, aqui é o seguinte, todo mundo aqui é compositor na banda, todo mundo tem música própria, tu tem alguma? Eu digo, tenho. Aí eu não tinha uma. Aí eu cheguei, rapaz, eu tenho que fazer uma música, rapaz. No outro dia eu tenho que chegar lá com uma música. Aí fiz a música. Aí cheguei lá, mostrei o Calvé, pô, muito boa, vamos para frente. E aí, daí para frente foi quando, né, eu antecipei aí essa relação dos festivais e tudo. Mas a gente, depois de eu ganhar vários festivais, participar de vários, né, no Brasil, chegou a hora de gravar. Aí eu gravei umas músicas nos CDs. Eu nunca fiz um CD solo meu, mas assim, várias participações em vários CDs. Eu componho a música, aí eu gravo logo e aí, assim, depois que está gravado, pronto, concretizou, né? Tá feita. Aí eu vou para outra. Então eu tenho essa mania de ficar fazendo música. Eu me especializei em ser compositor, em compor músicas. Então eu faço letra, faço a melodia, certo? Que são duas coisas. Quando se junta é uma composição. E a melodia é essa parte que sai cantando, que você tira a letra e ela sai sozinha, a melodia. Isso aí chama-se a melodia, né? Aí você tem a harmonia. O que é a harmonia? A harmonia são os acordes que acompanham essa melodia. Os acordes eles variam muito, muito. Você pode fazer uma mesma melodia ser tocada com outra harmonia. Por exemplo, você toca uma canção fazendo determinados acordes e você faz a mesma canção com outros acordes. Chama-se inversão de acordes, né? As inversões, ao invés de ser primeira, terceira e quinta, você bota a quinta no baixo, a quinta como se fosse a nota a tônica, né? Aí isso aí chama-se harmonia, é o que conduz a melodia. E a melodia conduz a letra, é que a letra é cantada, é a melodia que canta a letra. E quem canta a letra e a melodia, a harmonia que conduz tudo. Então, a composição é feita dessa forma. Depois que você compõe a música, né, você faz uma melodia, bota uma letra, ou então faz uma melodia em cima de uma letra, com uma harmonia. Você encontra os acordes e tal, não sei o quê. E depois você vai fazer o arranjo. Aí o arranjo o que é? O arranjo já é é como se você você mantém aquela mesma melodia, os acordes você vai abri-los, você vai dar mais possibilidade a eles, certo? Que aí o baixo vai fazer isso, o teclado vai fazer assim, você vai fazer assim e tal, não sei o quê. E o ritmo que você vai impor. O ritmo também, você pode fazer vários andamentos numa música, vários ritmos de uma mesma melodia, certo? Você tem vários exemplos aí, né? A gente já sabe. Então é basicamente isso aí, a composição e arranjo, né? Você faz o arranjo, você estruturar, aí você bota os metais para fazer determinadas passagens, você bota um teclado para conduzir a harmonia em determinados pontos, mas você manda fazer um solo ali e tal, não sei o quê. Então essa daí é uma coisa elementar. Eu casei também nesse período aí, dos anos 80 e tal. Aí trabalhei na rádio universitária, o primeiro emprego assim que eu tinha um programa lá, eu fazia lá. E dali eu fui para a TVC, aí depois trabalhei na TVC, fiquei lá um tempo e tudo. Aí eu saí, montei uma produtora chamada Ararena. Eu e Humberto Pinho, né? Foi daí que nós fizemos um trabalho com muita publicidade, né? Eu tinha uma empresa com o Dilson, só de jingle, antes de montar essa produtora. E a gente tinha essa outra produtora com o Dilson.
e nós fizemos muitos jingles. Antes o jingle era feito tudo lá fora em São Paulo, e a partir daí nós fizemos aqui. Começamos a fazer. Aí nós ganhamos, foi também junto a isso, veio o estúdio de gravação, que apareceu aqui, o primeiro, que era do Marcílio, e a gente ia para lá fazer o jingle, mas a gente passava até de madrugada trabalhando nesse estúdio, gravando e tudo. Tem um jingle assim, eu fiz tanto de, mas não lembro todos, só alguns. A alegria da praça é a menina que passa, é o centro de novo com seu jeito gostoso, a conversa de graça e um olhar carinhoso. A alegria da praça, o nosso encontro é prazer, ficar sempre, sempre com você. Nova Fortaleza, a praça é do povo e o centro é de quem quiser. Nova Fortaleza, a praça é do povo e o centro é de quem vier. Continuando fazendo jingles, né? Jingles, e aí o Fagner apareceu, também foi parceiro nosso lá, na sociedade, e gravou lá os discos com o Zé Cabaleiro, gravou Donato Luiz, gravou Belchior, Abel Silva, todas essas pessoas passaram lá no estúdio, né? E Fausto Nilo, eu produzi o primeiro disco do Fausto, né? E patrocinado pelo Jornal Povo, a Fundação Demócrito Rocha, foi quem foi a patrocinadora. Eu fiz a produção executiva. Essa questão desses discos, né? A produtora foi funcionando, o estúdio, fazendo muito jingle, muita propaganda, fazendo essas músicas de publicidade e tal, não sei o que foi uma coisa que alavancou muito aqui no Ceará, principalmente, né? Essa questão, essa coisa de compor o jingle, né? Porque até então as pessoas não faziam muito jingle. E eu tinha essa expertise de fazer, porque quando eu faço um jingle, eu não faço um jingle assim, essa cadeira é azul, eu procuro fazer uma letra que seja interessante para falar sobre o produto. Eu não digo logo assim, a água é isso, a água é aquilo, a água é aquilo. Eu digo assim, é natural, é não sei o que. Então, enfim, eu faço um enfeitezinho para poder ficar mais, como é que se diz, degustável o jingle, né? A audição ser mais fácil e tudo, a absorção. Eu tinha um históricozinho também, que antes de produtor e tudo, eu fiz uns projetos culturais. Fiz um projeto para o IBEU, que era Pôr do Som. Depois fiz um projeto para o BNB Clube, que era o projeto Chique Chique, que a gente trazia todos esses artistas aqui do Ceará, de Fortaleza, tinham a oportunidade de fazer um show com toda requinte que é necessário para fazer um show, certo? Você tinha som bom, os músicos bons, divulgação excelente, sabe? Tudo, assim, da melhor qualidade, e as pessoas... Foi um marco, né, isso aí, desse período. Foi um holofote, assim, bacana para os artistas. E o projeto do IBEU foi um pôr do som, era à tardinha, chamavam os artistas, eles iam para lá tocar e tal, não sei o quê. Era criando espaço para os artistas, porque é tão pouco que tem, para você que é música inédita, e tudo, não tem onde você vai fazer, a não ser que você vai fazer um show, aí você é dispendioso, show, tem que ter música, tem que ter som, tem que ter produção, tem que ter tudo. Aí fica mais complicado para os artistas arcarem sozinhos com isso. Então, nesse período aí, o BNB Clube foi quem bancava isso aí, com o cachê, com o profissional, o tratamento profissional. O Ceará, assim, nós temos uma tradição muito forte em relação à música. Primeiro que foram aqueles grupos que existiam aqui, Quatro Azil, Coringa, não sei o que se tornaram nacionais, que eram grupos vocais, né? Eles trabalhavam com voz, trabalhavam e gravavam, e era um sucesso total.
naquela época, né? E depois veio assim, aí nós tivemos aqui Evaldo Gouveia, que é um expoente da música brasileira da maior qualidade. Temos também aqui Fausto Nilo, que é um compositor grandioso, pessoa maravilhosa, né? Rogério com a Tete, que foi quem puxou o pessoal do Ceará, junto com Augusto Pontes e com o Francis Vale, que fizeram essa coisa. Tem umas histórias interessantes, essa do pessoal do Ceará, porque saiu daqui numa Kombi. A banda, que disseram que era numa Kombi. Francis, Augusto, Manassés, Edson Távora, tinha outros agora que eu não lembro não, mas se juntaram nessa Kombi e foram para São Paulo, porque iam desbravar mesmo para ganhar o mercado brasileiro, com o pessoal do Ceará. E saíram nessa história. E quando eles vão passando, eles sem dinheiro, começam a chegar em determinados locais, tipo, não sei se era Recife, algo por aí. Aí cadê o dinheiro para se alimentar, para tudo? Aí começaram a vender os instrumentos. Uns abandonaram o barco, vieram embora, antes de chegar no destino, né? Aí o Manassés me contando essas histórias muito engraçadas. Eu digo, rapaz, isso é um filme. E eles vão, conseguem chegar em São Paulo. O Manassés, acho que o Francis e o Augusto, sei que eles chegam lá em São Paulo e eles querendo vender a Kombi, porque estavam sem dinheiro, sem nada. Aí o Augusto disse que eles saíram, arrodeavam lá um local que tinha que vender carro, comprava e vendia carro. Aí eles arrodeavam o carro, aí eles ofereciam o carro, a gente está vendendo essa Kombi aqui e tal, não sei o quê, por quanto? Tipo assim, por 1.000. Aí o cara, está muito caro, só dou 800. Aí, não, quero. Aí arrodeava. Quando ele voltava, o cara dizia, não, baixou mais, agora é mais, só sei que eles conseguiram. Depois de bem umas 3 ou 4 rodadas nessa feira, eles venderam essa Kombi lá, mas assim, pela metade do preço do que valia, por aí, alguma coisa desse tipo. Aí foram embora para tentar, mas já tinha dissolvido tudo, a banda tinha ido embora, alguém não tinha mais instrumento, enfim, não deu certo essa viagem, foi um negócio meio doido. Aí ficaram lá. E tem outra história boa também, que é do Roger. O Roger era professor da universidade lá, e ele foi convidado, que ele era conhecido como tocador de bossa, tal, sei o quê. Aí ele me disse que foi convidado para ir a uma festa lá em São Paulo, na casa de um desses nomes nacional aí, da Bossa Nova. Aí ele disse que chegou, olhou assim, aí viu um bocado de gente famosa, sei lá, os caras assim, tá? Aí ele se olhou e disse, rapaz, não vou ver esse negócio não. Aí voltou da porta, sabe? Assim, eu digo, rapaz, Roger, como é que tu chega numa oportunidade dessa, encontrar Nara Leão, esse pessoal todinho, e tu veio embora, pô? Aí ele, mas não tinha nada a ver não, e tal, assim, aí voltou. Então. Nós temos umas pessoas que hoje todo mundo conhece, sabe quem são, né? O Rogério é um excelente compositor, cantor e ator, um excelente ator também. E nós temos o Nonato Luiz, que é um dos melhores violões do Brasil, que a gente conhece, quiçá do mundo, né? Ele toca muito bem, é muito aplicado, muito precioso e preciso no tocar do violão. Então, assim, é um nome hoje no Brasil todo de muita responsabilidade, muito respeito que todo mundo tem por esse cara. Esse cara é fantástico. Aí nós temos o que mais? Raimundo Fagner, nem se fala mais, porque Fagner já está em tudo quanto é buraco de tipo de música, de estilo, de tudo. Ele é o onipresente. O Nonato Luiz, ele é um cara que tem uma performance muito erudito, ele é muito em cima da coisa do clássico. O jeito dele tocar, a pureza do violão dele, sabe? Limpo, um violão rebuscado. E ele é um compositor para violão, eu acho que tem poucos. Ele é um dos mais importantes, assim, para compor para violão. Ele é esse cara, faz mesmo, né? Aí tem o quê? Tem o Ednardo, que esse aí é um dos também grandioso artista. E o único cara que cantou o Ceará como o Caetano cantou a Bahia.
assim, é muito telúrico, eu gosto muito das coisas que ele faz. E essa coisa de cantar o Ceará é um encanto mesmo. Aí tinha o Belchior, né, que o Belchior universalizou pelo rock, pela aquela coisa dele, que ele tinha uma tônica muito forte da música do interior, o country, né, ele sabia fazer e as letras dele são muito contundentes. Então é um cara também que a gente tem que aplaudir sempre, porque é fantástico. Viu? Aí nós temos o Manassés de Souza, que é um violão sui generis, só tem ele que toca aquele tipo de viola de 12 cordas, com um empenho, um encanto sedutor, um negócio maravilhoso, que nós temos, assim, é grandioso. A música instrumental do Manassés é maravilhosa, né? Ele é um violão limpo, um violão simples. Agora, um violão difícil de tocar, porque é um violão de 12 cordas. Ele requer mais técnica, né? E tocar com palheta, aquela coisa toda. É difícil, mas ele é o melhor. Ele é o melhor. Acho que no Brasil, não sei nem se tem mais alguém tocando violão de 12 cordas, porque o Manassés, tocar igual a ele é difícil. Porque ele toca com performance de solista, de melodioso, ele faz as melodias no violão, na viola de 12, né? É bacana isso. É compositor também dessas músicas instrumentais, ele é um craque, né? Aí nós temos os músicos, né? Assim, temos Jorge Helder, que também é um cara maravilhoso, arranjador. Eu tive o prazer do Jorge arranjar nosso disco, esse último disco meio do César, foi ele que fez os arranjos, inclusive tem a orquestra de São Petersburgo tocando uma das músicas lá. O Jorge é uma pessoa, um músico talentosíssimo. Tem uma história boa do Jorge que é o seguinte: ele saiu daqui, eu conheci o Jorge aqui em Fortaleza, ele morava vizinho ao conservatório. Ele vivia com um cavaquinho na mão, outro dia era um bandolino, outro dia era um violino, ele vivia assim. Aí ele disse que chegou em Brasília, que foi morar em Brasília antes de ir para o Rio, né? Aí passou para a orquestra, tocar na orquestra. Aí ele disse que o primeiro dia nervoso, ele estava no limite da idade, acho que era 17 ou era 18 anos, um negócio assim. Aí ele sentou lá com o contrabaixo, um arco aqui e tudo. Aí o maestro fez a entrada para a orquestra entrar toda. Aí entrou só o Jorge. Aí o maestro, todo mundo olhou para ele, ele disse, não sabia onde botar a cara. Aí o maestro, onde é que você está vendo aí o contrabaixo? O contrabaixo só vai entrar lá, não sei qual compasso, sei lá, sexto. Aí ele, tá, maestro, desculpa aí, tá, sei o que aí. Então, assim, o cara que não tinha tão como é que se diz, ansioso para tocar na orquestra, que do primeiro toque ele nem percebeu onde era que estava a partitura, aqui a entrada dele. Aí ele entrou sozinho. Ele disse que foi um vexame, mas tá aí, um dos grandes músicos hoje, toca contrabaixo como ninguém, arranjador de mão cheia, fácil. Jorge é fácil a música dele, o jeito dele conduzir um arranjo, de fazer essas coisas aí. Uma tranquilidade do mundo. Então temos esses daí, fora os outros que partiram, né? Que tinha aí, que nosso irmão Sardinha, Luizinho Duarte também, que era um monstro, um maravilhoso baterista. Sardinha, a gente fala assim, porque era meu irmão, assim, nós éramos irmão mesmo, com essa herança musical muito forte desses nomes que eu falei, né? E nós temos hoje aqui o Ceará. Nós tivemos aqui 4 expoentes, que até esqueci de falar dela, que é a Melinha. A Melinha foi uma das maiores artistas do Brasil, certo? Ela era tipo assim, sucesso em tudo quanto é canto, onde ela chegava era um negócio fantástico. Ela realmente foi uma grande artista. Então nós tivemos esse ápice, que é com Fagner, Ednardo, Belchior e a Melinha, né? Aí agregado ali, a gente tinha o Nonato Luiz, que foi mais ou menos, mas não chegou a ser a nível deles não, né? E depois veio a minha geração, que veio a geração, que tem uma geração entre a minha e a do Fagner, por exemplo, existe uma turma ainda, que é a turma ali
Calé, aquela turma ali, Rosenberg, aquele pessoal dali. E depois a nossa geração, que também nós não conseguimos. A primeira coisa que eu acho aí, que eu acho também, hoje em Leandro, que é da minha geração também, não subiu, não detonou por conta disso, que nós começamos a questionar a ida para São Paulo e para Rio de Janeiro. Eu fui um dos caras que achei que, rapaz, o que é que eu vou fazer lá? Se eu for fazer lá, vai ficar um sufoco lascado para você chegar e tal, não sei o que, se adaptar. E aí você tem que ter, assim, disponibilidade, como o Fagner teve, de ir embora e tal, não sei o quê. Como eles tiveram, né? Belchior também, tudo, mas foi uma condição assim diferente, tá? Outro momento. Mas aí a gente ficou, nós ficamos. Então, assim, hoje nós não temos nenhum um expoente que a gente possa dizer assim, esse cara aí da nova geração foi embora, assim, tipo, é um sucesso nacional hoje. Hoje nós temos aqui uma juventude de músicos, os jovens, rapaz, maravilhosos também, tocando muito, cantando, tocando instrumento música instrumental, tudo. Nós temos assim um elenco grande, tá entendendo? De músicos aqui em Fortaleza, no Ceará, que não deixa a dever ninguém. Isso era uma coisa que antigamente era mais difícil, mas hoje nós temos músicos de tudo, precisa de tanta coisa assim, porque antigamente, há um tempo atrás, quando eu cheguei no Rio de Janeiro uma vez, e a moda era, vem da Berkeley. O cara, quando vinha da Berkeley, era como se tivesse sido abençoado e todo mundo quer que o cara toque com ele, quer que o cara vá tocar e tal, não sei o quê. Naquele tempo ali. Hoje a Berkeley está aí. O Pedro Fonseca, é formado na Berkeley, mora aqui, toca pra caramba, arranjador, tá entendendo? Tudo. Assim, mudou muito essa coisa da nossa cabeça colonizada, sabe? De achar que tudo vem lá fora é melhor e tal, não sei o que. Hoje nós já temos. O Liduíno Pitombeiro é um dos exemplos também, que é um cara maravilhoso, arranjador, compositor para orquestra, ganhou vários festivais de música na Europa, na Alemanha, não sei aonde, de música para orquestra. Então é o seguinte, um cara daqui, Liduíno é maravilhoso. Nós não temos a necessidade mais de ir para São Paulo e Rio de Janeiro. Não tem necessidade. Primeiro porque o mercado mudou totalmente. Não existe mais a coisa da gravadora, aquela coisa que você tem que ir atrás da gravadora para o cara botar você não sei o que na televisão, nos programas. Hoje não tem mais isso. Você liga uma câmera de um celular, bota aqui na tua frente, tu fala com o mundo, manda, tem não sei quantos mil acessos no minuto, é um negócio fantástico. Então, assim, se você desenvolver por esse lado aí, se você quiser fazer sua trilha e botar no YouTube, sei lá, em qualquer canto desse aí, é fantástico, você tem uma resposta imediata. Um dia desse eu nunca tinha usado isso. Aí eu disse, rapaz, eu vou experimentar meu nome, Instagram. Aí eu digo, aí peguei eu tenho um charango, aí botei o telefone aqui, botei a câmera e falei para as pessoas, olha, eu estou aqui usando a primeira vez esse Instagram e vou compor uma música com esse charango. Aí peguei o charango, comecei a tocar, aí comecei a gravar, a cantar o que eu tinha composto ali e tal, não sei o quê. Aí desliguei. Rapaz, era mais de 2 mil acessos. Aí eu digo, caramba, esse negócio funciona mesmo. Mas aí nunca mais eu utilizei. Mas é isso que eu digo, você tem que, se você quer fazer uma projeção, é o que hoje se faz, é o que hoje muita gente está fazendo. Você interferir em alguma coisa, alguma relação social, alguma coisa, nas redes sociais. Você vai falar sobre música, vai falar sobre política, vai falar sobre qualquer coisa. Você falando na internet, você tendo posições e tendo conceitos, você vai embora. Não tem problema nenhum. O mundo todo está
tá disponível para você. Apesar de que nós temos todos esses recursos hoje de tecnologia, temos os músicos e tudo, mas eu acho que falta um pouco de conteúdo. É como se fosse o contexto brasileiro de música também está muito defasado nessa questão de conteúdo, mudou a linguagem, sabe? Tem umas coisas assim que não se prende mais, assim, as pessoas não fazem mais letra de música. Letra de música é 3 frases repetidas várias vezes e pronto, é uma espécie de jingle, é uma espécie de uma narrativa, como é que se diz, sem propósito, ela é meio que solta, assim, só serve para aquilo ali, ela não tem assim, ela não interfere no conceito de literatura. Eu acho que é outro tipo de formação, é outro tipo de mensagem. Eu acho que é uma coisa dessa música efêmera, né? Que a música ela só serve para aquele instante e desaparece. Não tem esse compromisso de passar na história, por exemplo, as músicas antigas que os caras faziam, porra, as músicas até hoje são válidas, você toca e são coisas belíssimas se você parar para ouvir, sabe, para prestar atenção. E essas assim, é isso que eu estou te dizendo, é uma coisa delicada falar sobre isso, por conta que essas pessoas que estão fazendo esse tipo de música, elas têm uma urgência, que eu não sei qual é, assim, de falar uma coisa simples e tal, não sei o quê, e não tem um compromisso poético, não tem sabe, essa coisa buarquiana, não tem uma coisa de Belchior, uma letra de Belchior, sabe? Não tem esse compromisso de fazer. Eu acho que se dá muito por conta dessa linguagem hoje, que a internet impôs. Assim, as pessoas falam na internet, você vê os textos ali, é tudo simples, é rápido, abreviação e tudo, não sei o quê. E você vê, por exemplo, que você não tem saco, as pessoas não têm saco, você bota um textozinho maior, ninguém quer ler não, ninguém lê não. Lê só 3, 4 frases ali e não, já sei o que é isso. Então, eu acho que se a gente for observar bem, é um tipo de comportamento, só pode ser porque não tem outra explicação, assim, essa coisa muito rápida, muito, assim, não é uma coisa que você queira que ela fique, que ela demore no tempo, que ela passe, tá entendendo, de geração, não, ela se consome aqui, ela nasce aqui, morre aqui e acabou. A música brasileira, né, ela está, assim, a música boa, né, a música que a gente, assim, que eu convivi com ela, que eu convivo, que eu tive as influências, né, que eu tive muita influência de Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, né, esses caras aí que me influenciaram porque eu tinha uma preocupação de fazer uma letra legal, fazer uma letra que dissesse alguma coisa. E isso aí eu acho que era todo mundo dessa geração pensava assim. E hoje a música brasileira, em cima com esse viés da questão da poética, né, ela está assim, meio adormecida. Assim, o Chico lançou agora umas músicas interessantes. Então é o seguinte, vão continuar existindo, a música brasileira nunca vai perder o seu viés de literário, sabe, dos textos poéticos, dessa coisa da canção, tá entendendo? Tem alguns compositores que acham que a poesia é uma coisa diferente da letra de música. Em alguns aspectos, sim. Mas, assim, nós temos, assim, quem faz letra de música sabe, assim, o cuidado que se tem, né, de fazer uma coisa interessante, de não ser... Eu sou criterioso quanto à questão de letra de música. Então, assim, hoje no Brasil, nós temos os mesmos que já estão tudo grisalho, né, de 80 anos e tal, não sei o quê, mas a juventude, eu creio que tem alguma garotada aí que está caminhando por esse caminho aí desses caras que fazem a música brasileira. E a cena cearense, o cearense também, nós estamos aqui num momento muito
Eu acho que está muito positivo, sabe? Assim, tem uma garotada aí se manifestando já para fazer música, sabe? É porque é você ir contra a montanha, né? Por exemplo, os meios de comunicação, eles vendem muito a coisa da música sertaneja, vendem música, a coisa do rap, e aí a garotada fica, é como se você tivesse, né, nem você não sabe nem se você gosta daquilo, você está induzido a consumir sem questionar nada, vai engolindo, daqui a pouco você está gostando de uma coisa que você achava até que não era legal. Então eu acho que é uma coisa de questionar mesmo e ver as referências. A primeira música gravada foi essa. A Melinha que gravou. O sol que queima o Nordeste é um olho de Nosso Senhor. Brilhar no céu de Olinda, na pele do meu amor, nas dunas de Fortaleza, nos versos do cantador, nas velas de São Luís, na areia de São Salvador. Moça do corpo moreno é quem diz, é um olho de Nosso Senhor. Moça do corpo moreno é quem diz, é um olho de Nosso Senhor. Que sobrevoa Aracaju, Natal, João Pessoa, Mossoró, como um farol que de dia alumia as águas de Maceió. Puro como uma foché, um baião, som de atabaque a gogô. É uma luz que passa em Teresina, enche a menina de cor. Moça do corpo moreno é quem diz, é um olho de Nosso Senhor. Fica mais quente, mais baixo, eu acho, embaixo do Equador. Das primeiras músicas que eu fiz. Crispa cristalina, água da lagoa, olha a orla, molha a borda da canoa, pescador de água parada, pau dos montes. Pescador, reza sua fé, sua fé, seu rosário de aguapé, ave, ave, ave. Toda borboleta foge de colecionador, todo peixe quer nadar no mar que não tem canoa, na lagoa. Crispa, cristalina. Quando você chega uma música assim, verde, né? Assim, só voz e violão, assim, mal tocada às vezes e tal, sei que. Aí a pessoa começa aí vai para um arranjador daquele, ele começa a botar a música, você se encanta, você diz, pô, essa música é aquela que eu fiz, e realmente é. Então, assim, a produção é uma coisa que é muito minuciosa, você tem que ter muito critério, e tem que ter um grau de exigência, porque aquilo ali é eterno. Na hora que você grava uma música, gravou, e tá bom, tá, ela vai pronto, ali ela vai existir daquele jeito, ela não vai mudar, a não ser que seja outra gravação, outra coisa, mas aquela dali vai ser, nunca mais vai mudar. Então essas coisas você tem que ter muito cuidado de fazer, né? Você tem que ver os músicos, saber escolher os músicos, entendendo? Ouvir bem direitinho a música, ouvir com letra, saber a prosódia, o que é que está acontecendo, como é que está a acentuação da sílaba. Essas coisas são os cuidados que um produtor tem que ter, né? Você tem que ver todos os itens, são muitos itens, para você conduzir uma gravação e fazer uma produção que seja satisfatória, que você saia de lá dizendo, pô, foi bacana, ficou ótimo, a gente vai ouvir agora. Aí faz aquela audição, escuta aquela música e se encanta com aquilo ali, com o resultado. Isso aí é uma coisa fantástica. Eu passei por isso, tanto como compositor, quando a Ana Fonteles gravou uma música minha, que
quando ela botou para me ouvir, eu digo, que música é essa? Quando ela começa a cantar, eu digo, caramba, essa música aí, que era uma música que eu fiz só no violão, assim, e aquela música tomou uma dimensão que só a introdução que o cara fez com o piano, um negócio fabuloso. Eu digo, caramba, que negócio extraordinário. Então, assim, são coisas que a produção exige, assim, você tem que ficar em sintonia com o músico, com o técnico, com o arranjador, com essa coisa toda, com o cantor, você tem que dirigir o artista, porque o artista, quando ele está ali, naquele microfone, botando a voz ali, ele fica inseguro em algumas coisas, aí você, até o cantor mesmo, assim, tipo, já habituado de fazer isso, mesmo assim, quer uma opinião, ele quer que você se manifeste, você diga, ó, melhora aqui, essa aqui, a respiração não ficou legal aqui, vamos refazer esse trecho. Aí refaz, tá entendendo? Então, essas coisas assim que são, é como se fosse o segredo de fazer uma coisa bem feita. Essas coisas, são essas coisas que você tem que ter essas informações para poder passar para todas as pessoas e dar uma garantia de que aquilo dali vai ficar bom. Essa coisa do forró, por exemplo, o que acontece com o forró? O forró é uma coisa maravilhosa. Quando ele é nordestino, isso aí é o forró nordestino, certo? Que a gente faz e as pessoas se identificam e todo mundo curte e tal, não sei o quê. Quando o pessoal... Quem inventa isso é coisa de marqueteiro. Inventaram de botar... Porque a música gaúcha também é bonita. Tá entendendo? Rojão, aquele negócio que eles fazem lá é bacana. Vandeirão, certo? São bacanas. Agora, aí os caras inventaram o quê? Transformar o forró no vandeirão para poder dizer que é um outro tipo de forró. Não é, são duas coisas totalmente diferentes, só que são, como é que se diz? Coisas da cultura do local, né? Aí os caras inventam para fazer uma coisa que... Aí vira esse forró de plástico, que se chama. Que não é uma coisa, ninguém se identifica com ele. Eles botam uns arranjos totalmente absurdos, assim, com aquelas baterias, que não existe aquilo, né? Aí o pessoal curte esse negócio aí, mas é como eu te digo, é uma imposição da mídia, as pessoas engolem aquilo ali sem saber nem se presta, se não presta, as letras são bobas, tipo assim, vamos beber cachaça, vamos não sei o quê, vamos... Uma coisa assim mesmo que... Eu não acho legal, assim, eu não curto, mas tem gente que curte aí, adoidado. Tem alguns provérbios assim que você fica na sua cabeça mesmo, né? Tipo assim, ficar no mato sem cachorro é uma coisa que a gente fica meio que atento a esse tipo de coisa. Deixa eu lembrar aqui de outro. Tudo demais é veneno, é outro também que a minha mãe dizia, né? Tem muitos provérbios que a gente vivencia, né? Aprendendo, vai entendendo essas coisas de provérbio. Não vamos nos deixar ser engolido pelo ouvido. Vamos reagir, porque se a gente vacilar, é um buraco. Do tempo há de se ter a medida mais exata. Quem dele mais necessita é a quem ele mais falta. Quem vive o tempo matando é quem primeiro ele mata. Se você o desprezar, por ele será castigado. É questão de hora e dia, não chega jamais atrasado, não erra nunca na conta, é um encontro marcado. No tempo da vida, de paz, amor e alegria, é de duração fugaz, em contraste com o tempo de dor e imensa tristeza,
em que ele passa tão lento, passa lento demais. Do tempo há de se ter a medida mais exata. Quem dele mais necessita é a quem ele mais falta. Quem vive o tempo matando é quem primeiro ele mata. Na vida, o mais importante é saber com o tempo contar. Quem disso não se der conta, muito vai se arrepender. O tempo da vida passando, a vida do tempo acabando, a vida por tempo implorando, o tempo sem vida chorando, um vendo o outro morrer.